Orações que trazem a cura, por John Eckhart. Introdução. Tenha expectativa na cura. E eis que uma mulher, que padecia de hemorragia constante há 12 anos, veio por trás de Jesus e tocou na orla dos seus vestidos. Mateus capítulo 9, versículo 20. O Senhor me tocou para compartilhar com o corpo de Cristo a importância de demandar, de buscar a cura divina. A palavra demanda significa buscar ou estar atento para receber. Significa perseguir à frente, apesar de todos os obstáculos contrários. Ir até onde a unção está e esperar que ela venha sobre a sua vida. A mulher com fluxo de sangue colocou força na direção da unção e viu essa vir sobre ela como efeito. Ela creu que se passasse pelo meio da multidão, apesar de muitos anos de frustração, ela poderia tocar essa unção e receber como efeito a resposta sobre a sua vida e a sua saúde. Teria que ultrapassar vários obstáculos e até a marca que tinha naquela época de ser uma pessoa impura. Muitas pessoas no corpo de Cristo não recebem a cura, porque não buscam, assim como essa mulher, o toque que pode vir sobre eles. Eles não pressionam à frente, eles não vão com força até a unção e não esperam que a cura brote em seus corpos. Muitas vezes os cristãos estão neles mesmos já desencorajados. Deixe-me lembrar disto. Não deixe que o diabo se oponha a você e te convença a desistir da cura divina. Coloque a sua mente em Deus. Você deve ultrapassar essa zona de desencorajamento que está tentando te paralisar. Então, você não perderá o seu milagre. Não deixe que ninguém pare você. Você precisa passar sobre tudo isso, passar sobre tudo que está tentando impedi-lo. Ultrapasse a multidão, ultrapasse aqueles que estão tentando fechar a porta para você. Não fique brabo, apenas ultrapasse todos eles até aonde está a unção. Vá até onde está a unção, receba, tome isto sobre o seu corpo. Assim como essa mulher ultrapassou a multidão, tocou e recebeu a unção de Jesus sobre o seu corpo. Você também tome e receba. Agarre-se à sua cura. A cura divina está disponível a todos. A cura divina está disponível a todos durante a Era da Graça. É incrível como alguns cristãos ainda creem que Deus coloca enfermidade sobre o seu povo. Eles dizem: Deus, por que o Senhor permitiu essa enfermidade vir sobre o meu corpo? E eles sentem a enfermidade, então ouvem muitos líderes dizer: é a vontade de Deus que você não seja curado, mas sofra através desta enfermidade. Entretanto, isto não é bíblico. Deus não coloca enfermidade no seu povo. Jesus morreu para que nós possamos ser curados. Eu creio que existem situações em que Deus permite enfermidades sobre os rebeldes e desobedientes.
Quanto ao povo de Deus, podemos ter a expectativa de viver em saúde e sermos curados de toda e qualquer enfermidade, porque Jesus as levou na cruz do Calvário. Quando Jesus veio, ele anunciou que era chegado o reino de Deus. E aonde a glória de Deus se manifesta, nenhum pecado ou enfermidade podem coexistir ou habitar juntos. Nós estamos no reino de Deus agora, mas ainda não está manifesto em sua plenitude. Entretanto, isto pode ser estabelecido na sua vida e também no seu coração. Onde quer que Jesus pregava o Evangelho, pessoas eram curadas por ele. A cura acompanha a mensagem do reino. Esse é o tempo da Era da Graça, onde você não tem que estar enfermo, quebrado financeiramente ou escravo de qualquer coisa do diabo. Essas são boas notícias. Você não tem que estar enfermo, quebrado financeiramente, doente, abatido ou oprimido pelo diabo. Doenças e enfermidades são obras do diabo. Mas Jesus veio e desarmou, quebrou com principados e potestades, e fez deles um espetáculo em si mesmo, triunfando sobre eles. Colossenses 2:15. Doença vem sobre o território aonde você está em Cristo. Você pode ter essa expectativa de ser curado. Marcos 16, versículo 17 e 18 diz: Estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. E não somente você pode ter a expectativa de ser curado, mas também, como diz o texto, você deve esperar que será um canal de cura para outras pessoas à sua volta. É o reino verdadeiro se manifestando vivificante. Jesus curava todas as espécies de enfermidades. Doenças e enfermidades são as piores coisas que podem acontecer ao indivíduo. Jesus se importa com as pessoas. Ele se importa com a vida abundante que ele conquistou e que não vem até as pessoas que estão de forma miserável e insuportável. Eis a razão por que ele, aparentemente, até quebrava regras religiosas para ver as pessoas curadas todos os dias. Ele sempre teve grande compaixão das pessoas que vinham até ele para serem curadas. Em Mateus 9,36, diz que Jesus foi movido de grande compaixão quando olhou as multidões, porque elas estavam exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm um pastor. Jesus se importa profundamente se você está ferido, machucado, sofrendo. Ele não quer isto para a sua vida. Foi por isso que ele providenciou um meio para que toda enfermidade, aflição, todo tipo de moléstias e doenças pudessem ser totalmente curadas. E você possa ser feito curado.
Quando Jesus passou por essa terra, não havia ninguém que ele não curasse até o seu último dia. E quando partiu, ele deixou o Espírito Santo para que nós possamos fazer as mesmas obras e tocar as vidas de igual maneira. Sabendo que o que ele viu que era bom para as pessoas de sua época, é bom para as pessoas agora também. Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus não muda. Malaquias 3, 6. Não há sombra de variação nele. Tiago 1, 17. Por causa da fidelidade de Deus, nós cremos que se ele curou no passado, ele curará agora. Mateus 4:23 diz que Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Jesus curava todas as pessoas que vinham a ele de qualquer tipo de doença ou enfermidade. Não havia nada que fosse difícil para ele. Portanto, não deixe que o diabo ou o médico diga que você tem uma doença incurável. Pode ser incurável para o médico, mas não é incurável para Jesus. E quando amanheceu, trouxeram a eles muitas pessoas endemoniadas. E ele expulsou todos os demônios apenas com a sua palavra. E curou a todos os enfermos. Mateus 8, 16. Não dá aparência nesses textos que Jesus dizia que era bom para eles continuar levando as enfermidades em seu corpo. Ele não passou essa ideia jamais. O profeta Isaías diz que ele levou as nossas dores e nossas angústias. Isaías 53, versículo 4. Em Mateus 8,17, diz que ele levou todas as nossas enfermidades e doenças. O que é que causa mais aflição, sofrimento e angústia do que as enfermidades e doenças? Sem saúde, você não consegue usufruir da plenitude da bênção e nem mesmo viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Isaías 53 é o capítulo a respeito da redenção. Fala sobre ser curado pelas pisaduras de Cristo. Fala que Jesus recebeu 39 chibatadas, que era o máximo que os judeus recebiam. Existem 39 categorias de enfermidades e doenças específicas. Cada uma das chibatadas que ele levava consigo um tipo específico de enfermidade que aflige o ser humano. The Young's Literal Translation, ou seja, a tradução literal jovem, passa o texto de Isaías 53, 4 assim. Certamente as nossas enfermidades ele levou, e nossas dores ele carregou consigo. Deus não quer que ninguém viva debaixo da dor. Milhões de dólares são gastos para o alívio da dor. Dores de cabeça, dores musculares, dores na nuca, dores nas juntas, dores nas costas. Jesus te libertou da dor.
Dor não é a vontade de Deus para você. Jesus morreu e você pode ser livre e curado tanto da dor como da enfermidade. Como você pode ser curado? Deus tem muitos meios para nos curar. Baseado na obra redentora de Cristo por nós. É algo que Jesus sofreu por isto. É algo que ele pagou por isto. E ele quer ver a saúde em seu corpo. Que você viva em saúde divina. O motivo pelo qual ele passou por tanta dor e sofrimento foi para tirar a dor e o sofrimento do ser humano. Então, ele fez a cura divina disponível a você. Em Lucas 4,40, fala que quando o sol se pôs, os familiares trouxeram muitos enfermos até Jesus. E qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Ele não dizia às pessoas que era a vontade de Deus que eles ficassem enfermos. Todos que vieram até Jesus foram curados. Sem exceção. Outro ponto: cura e libertação. Demônios podem ser o motivo pelo qual haja enfermidade na vida das pessoas. Então, este segundo ponto é libertação para a cura. Eles tinham um espírito de enfermidade, como em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Terceiro ponto é cura através das quebras de palavras de maldição. Gálatas 3:13. Cadeias de enfermidade que vêm de geração em geração, colocando diabetes no sangue ou pressão alta nas pessoas, atacando o coração das pessoas. E vem essa maldição durante muitas gerações na família da pessoa, até que ela se entregue totalmente a Cristo e isso seja quebrado. A partir de receber a Cristo, você sabe que Ele levou a maldição por você. Então aquilo que estava acontecendo com a sua família até ali é tirado, pois você compreende que Ele não pode mais colocar no seu corpo. Através do conhecimento disto, é quebrada a maldição. Você pode dizer: não importa se minha mãe, minha avó ou bisavó carregaram essas enfermidades. Acabou, porque eu recebi a Cristo e Ele levou todas as maldições. Acaba aqui. Eu quebro isto, em nome de Jesus, através da minha fé, de que Jesus levou toda a maldição. Se levante e use a autoridade que você tem pela fé e o conhecimento e diga: eu paraliso, eu quebro toda a maldição que veio até agora. Eu sou abençoado. Meu corpo é abençoado em Cristo com saúde divina. Quarto tipo de cura. Cura através da unção com óleo. Marcos capítulo 6, versículo 13. A unção com óleo representa a unção do Espírito Santo. A unção com óleo, feita com fé, é aquela que vai retirar a enfermidade para fora do corpo daquela pessoa. A unção com óleo vai despedaçar aquele jugo da doença que estava sobre a pessoa. Isaías 10, 27. A enfermidade é uma espécie de jugo
de cadeia e prisão. Quinta maneira, cura através da fé. Marcos 11, 23 e 24. Para muitas pessoas, a doença é uma espécie de montanha que precisa ser removida de sua vida. Parece que está sempre diante de si no seu caminho e parece que nunca conseguem retirá-las da sua visão. Mas Marcos 11, 23 e 24 diz que quando você tem fé e não duvida no seu coração, você pode remover essa montanha e mandar e ela vai se retirar. Então você terá como arrancar esta enfermidade através da oração da fé. Então, fale com essa montanha e a expulse. Não peça a Deus apenas a cura, mas fale com a montanha em nome do Senhor. Você precisa falar com a sua montanha, ou seja, com esta enfermidade. Diga assim: lúpus, eu ordeno que você saia. Eu te expulso, arranco. Eu ordeno que você saia agora, em nome do Senhor Jesus. Câncer, seja removido, arrancado. Agora eu te expulso, saia em nome de Jesus. Mas não duvide no seu coração. Por isso você deve ser cuidadoso em guardar o seu coração, enchê-lo com a palavra de Deus. Não se cerque de pessoas incrédulas. Decida não duvidar, mas decida crer. Então, quando uma montanha se colocar no seu caminho, não é tempo de virar as costas e sair correndo desesperado, mas ficar firme, enfrentá-la e ordenar que ela seja removida em nome do Senhor. Haja a sua fé, abra sua boca e fale com a enfermidade, assim como Jesus falava com a febre e com as doenças. Eu ordeno que essa enfermidade saia do meu corpo em nome do Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Marcos 11, 23 e 24 diz que será feito o que você diz. Será feito como disser. Isto não está falando de orar a Deus. Está falando de falar com a sua montanha, de falar com a sua enfermidade. São coisas que devem ouvir a sua voz, são coisas que você tem que falar com elas. Nós teremos aquilo que nós dissermos com fé em Cristo Jesus. Sexto tipo, cura pela virtude ou pelo toque da unção. Marcos capítulo 5, versículo 29 e 30. A virtude para curar de Jesus Cristo pode estar em você, se você orar, andar com Ele, jejuar, se consagrar. Lucas 6,19 diz que a multidão toda procurava tocá-lo, porque dele saía virtude. E isto era logo depois que ele desceu do monte da oração, onde ele estava em consagração. A unção, a virtude fluía dele e curava a todos que o tocavam. Adoração é uma maneira de alcançar, de tocar o coração de Deus. Verdadeiros adoradores sabem como trazer a presença de Deus até o povo. Quando você adora a Deus com pureza de coração, você é como aqueles que tocavam em Jesus. Você não somente é curado, como você traz a presença do Senhor e outros também são curados através da adoração. Se cria uma atmosfera onde todos são tocados e ficam curados. Mateus 14, 36. Mas a hora chegou em que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
pois o Pai procura a tais adoradores. João 4, 24. Esta é a hora da adoração verdadeira. Esta então é a sexta forma. A sétima maneira é através da presença do Senhor. Lucas 5, 17. A presença do Senhor estava lá, no meio da adoração e do louvor, e as pessoas puderam ser curadas. A oitava maneira é a cura através da oração. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Todas as coisas, diz esse versículo, e aí está incluído a cura divina. Em Tiago 5,16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Algumas vezes a enfermidade não acontece enquanto não confessamos as nossas fraquezas, os nossos pecados diante dos irmãos. Deixe-me dar um adendo. Você já confessou diante de Deus e creu? Então está tudo bem. Mas às vezes a consciência continua culpada. Você está frágil na fé. Então precisa ligar com o irmão, confessar a alguém que vai orar com você. Algumas vezes a chave da cura está nessa humildade de se abrir com alguém que vai orar com você. Nona maneira, a cura através dos dons de cura. 1 Coríntios 12, 9 e também 28. Quando Jesus deixou essa terra, ele já havia dito que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. E também disse que ele enviaria o Espírito Santo para nos guiar e nos capacitar para essas obras maiores. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos capacitar com uma unção espiritual capaz de fazer essas obras espirituais. E ele nos capacita com diferentes dons que, operando juntamente, produzem cura na vida das pessoas. Entre esses dons importantes, nós temos aí os dons de curar. E o dom é concedido a cada um para que seja útil a todo o corpo. A um é dado a palavra da sabedoria, a outro o dom do conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom da fé, é pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a habilidade para fazer milagres, maravilhas e sinais. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a capacidade de profetizar. A outro é dado o dom de discernimento dos espíritos. A outro é dado o dom de variedade de línguas. A outro o dom de interpretação de línguas. Mas um e o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas em todos. E ele distribui a cada um o dom conforme a sua vontade. E Deus levantou na igreja primeiramente os apóstolos, depois os profetas, em terceiro lugar, professores da Bíblia, depois milagres e então os dons de curar. Também os dons de socorro e de ministração. 1 Coríntios 12, do 9 ao 11. 10ª forma, cura através do jejum. Isaías 58, versículo 8. Quando você jejua adequadamente, o Senhor diz que a sua luz brilhará como o sol do meio-dia. A sua cura apressadamente aparecerá e a sua justiça será estabelecida.
e a glória do Senhor será a sua guarda real, a sua guarda segura. Deus te guardará. Quando o outro estiver em gripe suína, você será preservado.